Boa tarde a todos, queridos alunos, boa tarde. Vamos dar início ao curso de Técnico Profissional em Agronegócio Integrado de vocês. E a disciplina que estaremos iniciando hoje é Tecnologias Emergentes. Hoje nós faremos uma apresentação da unidade curricular, a metodologia que a gente vai utilizar e alguns critérios de avaliação dessa disciplina, Tecnologias Emergentes. Então, vamos lá. Então, de acordo com o plano de curso de agronegócio, o que a gente espera da aula de hoje, né? As competências, que vocês compreendam o plano de ensino e os critérios de avaliação dessa disciplina. E as habilidades que eu quero que a gente desenvolva junto é alinhar as expectativas pessoais com os objetivos dessa unidade curricular. Então, vamos fazer o que hoje? Vamos apresentar o que vamos estudar nessa disciplina de tecnologias emergentes. Entender a importância, gente, da tecnologia para vocês, futuros técnicos em agronegócio. E vocês também vão conhecer os critérios de avaliação dessa disciplina. O rei do Instagram. Pedro. Tem algum Pedro aí? Tem algum Pedro aí? Ah, então tá. Não tem Pedro. Mas temos o Pedro, gente. O Pedro tem 16 anos. É o rei do Instagram da turma. Ele sabe fazer tudo no Instagram. Todo mundo aí tem Instagram? Tem. A maioria deve ter Instagram, com certeza. Então, a gente faz o que no Instagram? O que Pedro sabia fazer? Filtro, fazia reels, muitos stories, falava da sua vida e publicava lá no Instagram. E o João, o dono da fazenda, onde Pedro fazia estágio. Né? Futuramente, todos vocês estarão fazendo estágio e precisarão saber algumas coisas a mais do que o Instagram. Então, o João, que é o dono da fazenda, pede ao Pedro uma tarefa simples. Ô Pedro, pegue os dados da chuva dos últimos 3 meses e faça um gráfico no Excel e um relatório no Word para eu apresentar na reunião. E aí o Pedro travou. O Pedro não sabia como criar uma fórmula no Excel, nem como formatar um relatório nas normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, no Word. E vocês sabem mexer no Word e no Excel? Sim, né? Além de Instagram, vocês também sabem mexer no Word e no Excel. Gente, por que Pedro sabia tudo de tecnologia do celular? Travou numa simples tarefa de computador. Vocês acham, de verdade, que saber usar as redes sociais é a mesma coisa que usar as ferramentas de trabalho? Hein? Vocês acham? Vocês sabem que todo mundo que sabe Instagram... Não, né? Então, precisa saber, né? Precisa saber o quê? Além de Instagram, essas ferramentas de trabalho, quais que vocês já estão acostumados a conhecer? Temos Excel, né? Que o Sr. João pediu. Temos o Word também para fazer relatório. E todas essas ferramentas do Word, temos o PowerPoint, várias outras do Microsoft Word, que a gente precisa, que é regulamentado para fazer algumas coisas relacionadas ao trabalho. Então, as redes sociais é uma tecnologia muito legal, mas a gente, a nível de trabalho, a nível de informação, a nível de conhecimento, e o que vocês precisam para desenvolver a profissão de vocês, vocês vão precisar de ferramentas técnicas, que
o Microsoft pode oferecer. Então, não, né? Não é mesmo. Saber usar essa tecnologia de entretenimento que vocês têm, né? Instagram, né? Os TikTok, né? Os TikToks, os jogos aí que vocês jogam, né? Roblox, e dentre outros jogos aí que vocês gostam muito de jogar online. Não, é diferente de usar essas tecnologias da ferramenta profissional, né? Aí tem algumas citadas aí, né? Temos o Word, que a gente faz para edição de texto, criação de relatórios. Temos o Excel, que a gente faz planilha, e o Power BI também. Então, o mercado de trabalho que vocês vão trabalhar, né? Fazenda, cooperativa, laboratório, dentro dessa atividade como técnicos em agronegócio, eles não querem saber se vocês têm likes no Instagram, no TikTok, quantos amigos você tem nos jogos, né? Eles querem saber se vocês sabem analisar os dados que você tem relacionados ao seu trabalho, os dados climáticos de chuva, os dados sobre o solo, os dados da qualidade do que vocês estão produzindo. Então, e criar relatórios. Esses relatórios vão ajudar tanto vocês quanto os gestores que vão estar junto com vocês a tomarem decisões sobre o que vocês vão estar trabalhando. E vai usar essa tecnologia para resolver os problemas que vão vir a existir durante esse tempo de trabalho. Então, gente, nessa disciplina que a gente vai trabalhar hoje, tecnologias emergentes, a gente vai transformar o conhecimento de usuário, né, todo de vocês têm como indivíduo, em habilidades profissionais, né? Vocês vão precisar usar essas ferramentas tecnológicas para desenvolverem o seu trabalho, né, do agronegócio. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro trimestre, né? Na base, a gente vai nivelar o básico, né? Garantir que todos saibam usar as ferramentas do computador, né? Vocês têm que saber todas essas planilhas, todas essas software para atuar na sua área. Então, o que é hardware? E o que é software? E esse sistema operacional Windows que você usa? Excel, Word e PowerPoint, dentre outros, né? O que é tudo isso nessa área de computação? Como é que a gente vai fazer, gente, para organizar esses arquivos e essas pastas na nuvem, né? Que hoje muita gente usa o Google Drive, né? Aposto que vocês usam também o Google Drive, não usam? Para armazenar fotos. Hoje muita gente tem utilizado para armazenar fotos, né? E muitos outros dados maiores, para os dados mais pesados, para terem armazenados. E, dentre disso, no segundo tópico, vocês vão saber sobre segurança e ética. Vocês têm que saber como vão se proteger dos vírus da internet, né? Porque vocês, até no TikTok, no e-mail, quando vocês recebem, vocês têm que ter esse cuidado com os vírus, né? Que alguns arquivos são nocivos. E alguns golpes também, né? E saber também o que é essa lei geral da proteção de dados, né? Vocês precisam saber sobre isso. Então, esse é um dos caminhos que a gente vai estar seguindo aqui no nosso trimestre. E, não menos importante, o pacote Office. Temos que estar fazendo as ferramentas de trabalho. Temos que focar no pacote Office para a gente saber trabalhar o essencial, como qualquer técnico tem que saber.
inclusive vocês que são técnicos em agronegócio. Então, essas ferramentas de trabalho, né, essa figura que está mostrando aí para vocês é o do Word, né, que é o editor de textos, né? Então, o Word não é só digitar, não é chegar lá só abrir o Word e escrever. Você tem que formatar esses textos profissionalmente. Então, vocês têm que fazer o que no Word? Você tem que saber o tamanho de linha, espaçamento, como vai estar a minha escrita, qual é a letra adequada, quanto de informação eu tenho que colocar em cada página, qual é o meu recuo. Todas essas informações, vocês vão precisar saber do Word para estar criando esses documentos, esses relatórios, que vocês vão precisar muito na área técnica. Então, vocês vão criar relatórios, vocês vão criar currículos, né? Quando vocês terminarem o curso técnico, vocês vão ter que fazer um currículo para ingressar no mercado de trabalho. Vocês vão precisar colocar esses trabalhos nas normas da ABNT. Conhecem as normas da ABNT? Então, tem que conhecer. Todas essas normas precisam ser seguidas para vocês escreverem seus relatórios, seus currículos e qualquer documento que vocês precisam no Word. Né? E dentro desse documento Word, vocês vão inserir algumas tabelas, né, que vocês coletaram. Tipo aquela que o seu João pediu a Pedro. O João pediu ao Pedro para ele construir uma tabela das chuvas dos últimos 3 meses. A chuva dos últimos 3 meses, eles chamam de índice pluviométrico. Quanto que choveu? Então, essa tabela também vai precisar estar no relatório. Essa tabela que o Pedro precisou fazer para colocar e o seu João saber quanto que choveu e para tomar decisões, né? Porque, sabendo quanto que choveu, ele vai saber o que eu plantei deu certo? Foi por causa da chuva? Dá para plantar ainda o que eu quero? Então, esses relatórios, essas informações que vocês vão transformar em documento no Word, vão ajudar o seu João a tomar decisões na propriedade rural dele. Então, essa função de saber essas informações, de coletar esses dados da chuva, foi do Pedro. Então, vocês entendem isso? Para poder colocar no relatório. Quer perguntar? Bota aí a tela. Eu não pedi para anotar ainda. Eu estou ainda falando para vocês, certo? Quando for para anotar, eu aviso, tá, queridos? Eu sei que vocês estão ansiosos para escreverem, mas vocês já vão escrever. Vamos lá. Então, voltando aqui, vamos no Word inserir essas tabelas e imagens corretamente, certo? Combinado? Estamos ainda, queridos, falando sobre o cronograma. O que nós vamos ter por aí, né? Vamos também trabalhar o Excel e o PowerPoint. Vamos dominar fórmulas do Excel, fazer somas, fazer gráficos, muito importante. Vocês já vão ver gráficos, agora estão estudando já funções em matemática? Vão estudar funções em matemática ainda, que vai ser muito importante para vocês aprenderem a fazer gráficos que vão, né, fazer no Excel. Muitas tabelas dinâmicas. E vocês vão aprender a criar apresentações profissionais do PowerPoint. Certo?
Ainda não é para anotar, mas quando for eu aviso, tá bem? E no terceiro trimestre, nós vamos falar do Agro 4.0. Vamos mergulhar nesse Power BI para criar esse dashboard, né? Que é uma plataforma agro, e vai estudar essas tecnologias emergentes do campo. O que a gente tem hoje no campo, gente? A gente utiliza... Gente, as tecnologias chegaram com tudo. Chegaram com tudo para o agro. E ajudou muito. Né? O que a gente tem? A gente tem drone, tem GPS, tem um piloto automático, tem esses sensores, tem os softwares da gestão rural, que facilita muito. Então, todas essas tecnologias, vocês vão aprender agora nessa disciplina. Certo? Então, por que vocês precisam de Excel? Hein? Vocês acham? Por que vocês precisam disso? Vocês precisam saber Excel para uma ferramenta. Porque um mecânico... o que é um mecânico sem chave de fenda? Se você for lá com a sua bicicleta, quiser apertar um parafuso e o mecânico não tem uma chave de fenda, sua bicicleta vai resolver? Não. Vai ficar a mesma coisa, folgada. Então, é no Excel que você vai controlar, vai ser a chave de fenda para você poder deixar sua bicicleta boa, apertada. Então, a ferramenta que você vai usar para saber o que você precisa do agro, dos dados agropecuários para você trabalhar. Então, é no Excel que você vai controlar custo de produção, você vai calcular ração de gado, quem for trabalhar na área de pecuária. Vocês vão comparar preço de insumos. Vocês vão provar para o seu chefe que o que vocês estão dizendo, que a ideia que vocês têm, que o que vocês fazem vai dar lucro. A gente está hoje no mercado que a gente tem que pensar que o que a gente vai fazer no agro vai dar lucro ou não, porque a gente vive no mundo capitalista. Então, sim, quando a gente for levar uma ideia para o chefe, temos que estar embasados e dizer, e é isso e isso. Botei na planilha do Excel, fiz esse cálculo e é isso. E vocês têm que provar isso para o seu chefe. Então, a tecnologia, gente, não é o futuro do agro. Ele é o presente, ele é o agora. A tecnologia é o agora. É o que a gente está vivendo. E o Excel é a ferramenta, a porta de entrada entre a tecnologia e o agro que a gente precisa. Então, se você tiver que escolher uma ferramenta para gerenciar a fazenda inteira, qual que seria mais poderosa? O Word, Excel ou o Instagram que vocês têm? O que é que vocês acham? Qual ferramenta vocês iam usar para gerenciar a fazenda? Excel. Então, vou pegar todos esses dados e, a partir deles, você vai fazer o gerenciamento da sua fazenda. Então, vamos aprender. Vamos fazer aulas expositivas, saber o que Power BI. Vocês têm laboratório de informática aí? Tem. Então, vamos ter que ir para o laboratório de informática para a gente abrir o Word, abrir o Excel, o Power BI e fazermos juntos, passo a passo, usar as ferramentas, saber das normas, preparar relatórios. E é isso que a gente vai fazer junto no laboratório de informática. E, inclusive, no final desse processo, vocês vão fazer algumas atividades e projetos, vão criar uns relatórios, e eu vou avaliar como é que vocês melhoraram na utilização dessas ferramentas. Vão fazer as planilhas com os dados que vocês coletarem, né, nas atividades, as planilhas de custo e usar os dashboards reais, certo? Nisso tudo que vamos fazer nessa disciplina. Então, agora vocês vão copiar. Vocês querem copiar? Então, vamos.
O que é hardware e o que é software, gente? Vamos garantir que todos falem a mesma língua. O que é hardware? O hardware é a parte física do computador. O que é que a gente tem na parte física? É tudo que é palpável, tudo que a gente vê. Aí fala que pode chutar, né? Chutar vocês não podem, né? Porque se você chutar no computador, vai quebrar. Então, o que é que tem no hardware? Monitor, que vocês usam no computador. O teclado, que vocês usam para escrever. O mouse, que vocês usam para correr pela tela. O processador, né? O pendrive e o HD. Então, copiem o que é o hardware. Copiem aí o que é hardware, por favor. Vocês conseguem ver? Dois minutos eu vou dar para vocês copiarem. O hardware é a parte física do computador. Aí você bota exemplo. Quais são os exemplos? Monitor, teclado, mouse, pendrive. Esses são a parte física, a parte palpável, que a gente vê, o que a gente toca. Falta um minuto para vocês terminarem de copiar. Só hardware, viu? Dois minutos se foram. Vamos falar sobre software. Copiaram já sobre hardware? Vou dar um minuto para vocês. Estavam tão ansiosos, tem que copiar. Então, copiem. Vamos, software. Vamos saber o que é software. O software, gente, é a parte que vocês não veem. Não veem o software, a parte lógica. São esses programas e aplicativos que eles vão dar uma mensagem para o hardware o que fazer. Então, os softwares, alguns eu já citei aqui para vocês, que são o Word, Excel, o Windows, o Chrome. E uns que vocês têm aí nos celulares, né, é o WhatsApp. Também é considerado um software. Né? É uma parte lógica. Então, vocês copiem o que é software e vou dar 2 minutos para vocês copiar o que é software. E botem os exemplos também. Tá? É a parte lógica, esses programas e aplicativos. 2 minutos para vocês. Já foi um, falta um. Cadê vocês? Velocidade nessas canetas. Copie, essas informações vão ser muito importantes quando a gente começar a trabalhar, fazer as nossas avaliações e atividades. Vocês vão precisar ter essas informações. E a neurociência diz, quando a gente lê uma coisa e a gente copia, a gente aprende mais. Porque a gente está
lidando com duas áreas do cérebro, a parte de leitura e a parte de processar a escrita. Então, sim, quem lê e escreve acaba aprendendo mais. Então, sim, escrevam. Acabou 2 minutos. Vou passar, viu? Terminaram de escrever? Sim? Vou dar mais 1 minuto para vocês. Sebo nas canetas. Então, você já sabe diferenciar o hardware e o software, né? Então, você sabe que as ferramentas que a gente vai trabalhar são os softwares. E o que vocês vão estar no laboratório de informática vão estar diante do hardware. Vocês vão ter um computador, vão ter um teclado, vão ter o mouse, vão ter a tela, vai estar tudo lá. Esse é o hardware. E todas essas ferramentas que a gente vai trabalhar, do Word, Excel e várias outras, é o software. Um minuto acabando, vou passar. Todos prontos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos saber sobre o nível de diagnóstico de vocês em relação ao conhecimento sobre isso. Não temos 10 minutos, porque a aula vai até umas 3h40. Mas vamos fazer em uns 3 a 5 minutos. Vocês vão levantar a mão para indicar o nível de conforto para cada ferramenta. Vamos ver. O nível 1 é tipo, não sei nada. E o nível 5 é, sei tudo sobre isso. O nível 1 é não sei nada. E o nível 5, então, entre 1 a 5, qual é o nível de vocês em saber, número 1, criar pastas e organizar arquivos no Windows? E aí, de 1 a 5, qual é o diagnóstico de mapa de conhecimento de vocês em relação a isso? Quem sabe aí criar pasta no Word? Então, enquanto? Cadê os dedinhos? Tá mais ou menos, né? Precisando aprender mais. E o Word, vocês conhecem o que de formatação da ABNT? ABNT, conhece alguma coisa? Ou para vocês é uma palavra estrangeira? Ou vocês já sabem? Que tipo de letra a gente costuma utilizar na ABNT para fazer relatório? Assim? É, a colega que botou o número 5, qual é a letra, colega? Que a gente usa para fazer relatório? Costumamos usar o Arial ou Time New Roman, né? Para utilizar, fazer esses documentos. Vamos aprender tudo sobre essas novas ABNT. E o Excel, vocês já fizeram alguma fórmula e gráfico no Excel? Qual o nível de conhecimento de 1 a 5? Cadê os dedinhos? Quero conhecer. Vocês, o que vocês sabem? Ainda precisando mais. Vamos precisar fazer muito, a gente vai fazer muita coisa no Excel, viu? Muitas fórmulas e muitos gráficos. E o Power BI, vocês já ouviram falar sobre isso? Que a gente utiliza muito no agro. Já ouviram falar do Power BI? Então, mais um motivo para vocês não perderem nenhum minuto mais dessas aulas e aproveitarem cada segundo dessa disciplina de tecnologias emergentes. Então, vamos lá. Então, gente, essa conexão agricultura 4.0, que é juntamente essa área tecnológica que vai revolucionar, que já revoluciona, na verdade, essa produção no campo, né? Essa competitividade que a gente tem na produção rural depende muito, gente. Para a gente ser competitivo, que a gente precisa
saber tecnologia, saber essas planilhas, na verdade, né? Tem que saber. Vocês querem ser competitivos? Para ser competitivo, tem que saber. Tem que estar lado a lado com o que é novo, com inovação, com investimento na tecnologia, com o que é moderno. Porque quando a gente está antenado com o que está acontecendo, com o que é moderno, com as tecnologias, a gente tem nível para estar competindo na nossa atividade. Então, sim, vocês precisam dessa inovação, vocês precisam dessas ferramentas para poder se sentirem competitivos no mercado. Então, com os custos altos de produção, vocês sabem que no agro, quando a gente vai investir em alguma cultura, em alguma atividade, os investimentos são altos. E a gente precisa planejar esses investimentos para dar lucro no final. E isso vocês vão ter que fazer, né, com essas tecnologias. Porque a gente não vai investir numa cultura, numa produção, para perder. Então, a gente tem que investir, sabendo o que está fazendo, das ferramentas que está fazendo, para poder recorrer a financiamentos para o banco. Quando alguns produtores forem pedir empréstimo ao banco, tem que ter um planejamento da produção. Porque vocês vão lá e vocês vão ter que dar alguma coisa ao banco, no sentido assim, eu vou dar garantir a minha casa, um trator, alguma coisa que vocês tenham. E por quê? Vocês não querem perder. Vocês não querem que o banco tome o que vocês têm. Então, até para você pedir um financiamento nessa área de agricultura, você precisa fazer um bom projeto no Word, precisa saber ter feito os custos de produção, os custos de um processamento e os custos que você quer vender aquilo que você quer produzir. Aqui tem um link de um vídeo, eu não sei se você vai conseguir passar. Não vai passar. Já estamos finalizando, tá? Estamos acabando a aula, falta 5 minutinhos, né, para o seu intervalo. Então, gente, eu queria que vocês só relembrem 2 minutinhos aqui que a gente trabalhou hoje. Então, a gente sabe que usar rede social é diferente de usar essas ferramentas de trabalho, como a gente falou do caso do Pedro. A gente vai aprender a usar no laboratório, no computador, essas ferramentas profissionais que eu citei para vocês, né? O Word, o Excel, o Power BI, e essas tecnologias do agro 4.0, que a gente já está vendo no dia a dia, né? Os drones, os GPS e várias inteligência artificial, tudo utilizando já no agronegócio. Então, essa tecnologia, especialmente a ferramenta do Excel, ele é essencial para vocês saberem gerenciar os custos e tomarem decisões, né? Então, foi isso que a gente viu hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que seja proveitosa essa disciplina e as próximas aulas a gente vai já começando a trabalhar com as ferramentas de trabalho que vocês vão precisar no seu curso, tá bom? Um prazer conhecer vocês. Prazerzão e que a gente tenha uma jornada muito linda nessa nossa disciplina, tá bom? Um abraço a todos e tenham um ótimo intervalo.